Bom dia! Hoje nós temos prova de matemática, então a prof vai explicar a prova para vocês, depois vocês vão fazer sozinhos. Então aqui na primeira folha vocês têm um texto, vocês podem ler esse texto antes de começar a prova, ok? Então, questão número 1. Numa feira de artesanato foram vendidas 195 bonecas de palha e 83 bonecas de pano. Quantas bonecas foram vendidas? Então, nós temos que achar a quantidade de bonecas vendidas. Quantas bonecas foram vendidas? Letra A, operação que deve ser usada para resolver a situação problema. Se é uma adição ou uma subtração. Registro na linguagem matemática, o cálculo e a resposta. Certo? Aqui, ó. Completar tudo. 2. O proprietário de uma loja de brinquedos comprou para expor em sua loja 205 bolas de meia e conseguiu vender 87. Quantas bolas de meia restaram em sua loja? Vejam, ele colocou 205 bolas, mas ele vendeu 87. Pensem bem, se eu vendo alguma coisa, se eu vou tirar ou colocar quando eu vendo? Aí vocês vão fazer a mesma coisa. Qual a operação que vocês vão usar, se é subtração, adição, tá? Qual é o registro de matemática, a continha. Aqui a estratégia de cálculo que vocês vão fazer, cada um tem um jeito diferente de calcular. E aqui a resposta. Sempre prestando atenção na pergunta. Quantas bolas de meia restaram em sua loja? Responder essa pergunta. Então, próxima folha. Ai, que coisa. 3. Resolva a situação problema a seguir, registre sua estratégia de cálculo e não se esqueça da resposta. No ano de 2017, a feira artesanal conseguiu vender 193 brinquedos para meninas e 345 brinquedos para meninos. Quantos brinquedos de meninos foram vendidos a mais do que o brinquedo das meninas? Aqui vocês vão ter que achar a diferença dos brinquedos das meninas para o brinquedo dos meninos. Lembrem qual é a continha que eu tenho que fazer para achar a diferença. O prof já falou muitas vezes. Fazer a estratégia de cálculo e escrever a resposta. 4. Observe o retângulo abaixo e responda as questões a seguir. Então, vocês vão observar esse retângulo e vão responder aqui. Conte 1 a 1 o número de retângulos, colocar aqui, quantas linhas, tá? Quantas colunas e registra a multiplicação que pode ser feito, né? O número de linhas pelo número de colunas ou o contrário e colocar a resposta, certo? Vou separar essas folhas. Número 5. Use duas cores diferentes e pinte um mosaico, de modo que o retângulo fique dividido em duas partes, cada uma com o mesmo número de quadrados. Então, vocês vão contar esse quadrado, dividir em duas partes e pintar uma parte de cada cor. Por exemplo, quem escolher o verde ou o vermelho vai pintar metade de vermelho e metade de verde. Aí vão escrever quantos quadrados formam todo o mosaico, quantas cores foram utilizadas, sobrou algum quadrado sem colorir, quantos? E registrar a divisão do retângulo em linguagem matemática. O número dividido por 2 e quanto vai dar. 6. Use 4 cores diferentes e pinte o mosaico, de modo que o retângulo fique dividido em 4 partes, cada uma com o mesmo número de quadrados. Então, aqui vocês têm os retângulos, aí vocês têm que dividir em 4 partes, 4 cores diferentes, certo? Tem que pintar isso aqui. Quantos quadrados formaram o mosaico todo? Quantas cores foram usadas? Sobrou algum quadrado sem pintar? Quantos? E aqui registrar a divisão. Então, vocês vão pegar o número de retângulos e dividir por 4 e pôr o resultado. Coisa que não solta. 7. Marcela e suas primas gostaram muito das bolas de meia e resolveram comprar. Cada bola custou R$5. Quanto elas pagaram em 3 bolas? Então, vocês podem fazer uma multiplicativa ou uma aditiva. Uma bola custou R$5, a outra bola custou R$5 e a outra bola custou R$5.
certo? Usem a estratégia de vocês e coloquem a resposta. Na feira de artesanato, os visitantes podiam optar em fazer um curso rápido de bonecas de palha. A mãe de Marcela resolveu fazer o curso. Podiam participar 18 pessoas por vez, que eram distribuídas igualmente em 6 mesas. Quantas pessoas podiam sentar em cada mesa? Lembra daquele problema das crianças no parque, nas xícaras? Mesma coisa. Eu posso fazer o número de pessoas e posso desenhar aqui as mesas, né? As 6 mesas. E vou colocando as pessoas na mesa até que coube número igual em todas as mesas. Aí colocar a resposta. Certo? Que coisa. 9. Arme e resolva as subtrações e as adições. Cuidado com o sinal mais, menos, menos. Armar e resolver é fazer um algoritmo. Então, colocar 346 mais 194, passar o traço e daí colocar o resultado. Depois copiar o resultado ali, certo? E a última, 10. Ligue os relógios que marcam as mesmas horas. Aqui nós temos o digital e aqui o analógico. Então, por exemplo, 4h20, vocês vão procurar aqui qual desses relógios marca 4h20. Qual marca 19h15? Lembra que a prof disse que os números contam 12, 13, 14, 15. Vocês vão contando depois do 12 até chegar no 19. Para vocês saberem onde está o 19 e 15. Certo? Uma boa prova para vocês. E agora, uma boa prova para vocês. E não esqueçam, depois que vocês terminaram a prova, vocês vão passar para o gabarito. Aqui vocês vão copiar todas as respostas, que fica mais fácil para a mamãe fotografar e para a professora corrigir. Aperta bastante no lápis, porque muitas vezes a prof não consegue ler. E cuidado na hora de fotografar para não ficar assim, senão também fica difícil para a prof ler, certo? Mandem o gabarito para a professora até hoje à meia-noite, e daí a professora vai corrigir e colocar a nota no Unimestre. Boa prova para vocês e até a próxima aula!